da palavra do Senhor. Amém? Aqui quem você saúda é o seu irmão em Cristo, pastor Francisco. Amém? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus a todos. Amém? Quero fazer uma oração forte agora. Quero orar pela sua vida, onde Deus vai te trazer saúde, onde Deus vai te ajudar em todas as áreas e setores que está precisando de atenção de Deus. Forte, né? Deus, ele vem ao nosso encontro, e de encontro a toda e qualquer situação ruim. Já compartilhei, estou ao vivo pelas plataformas, peço que você também esteja compartilhando, se inscreva nesse canal, comece a seguir esse canal, amém? Deixe seu like, deixe seu gostei, o vídeo sobe na plataforma e nós alcançamos pessoas em diversas localidades. Lá naquele presídio, no hospital, muitas das vezes a pessoa está desprovida de um teto, debaixo de uma ponte, debaixo de um viaduto, ou em qualquer lugar esmo deste planeta. Através das ondas da internet, através desta transmissão, nós conseguimos alcançar vidas e levamos o Evangelho de Jesus, levamos o amor de Deus, a verdade de Jesus, nós levamos a justiça de Deus. E Deus, por sua vez, começa a operar, libertando, convertendo, começa a trazer as pessoas de volta para a igreja, o mal vai sendo cancelado, desfeito, e o nome do Senhor vem sendo engrandecido em nosso meio. Quero agora ungir as minhas mãos, amém? Se você puder, pegue um copo com água, deixe do lado aí do seu aparelho reprodutor, deixe aí do lado do seu tablet, do seu celular, seu computador, amém? No término desta oração que eu irei fazer, destinada a Deus, quando acabar a oração, beba a água, leve essa água para aquele seu ente querido, e Deus irá operar o milagre, a cura, aquela obra de feitiçaria, aquela bruxaria vai acabar. Perceba, oração destinada a Deus quebra todo o mal, todo ciúme, toda inveja, olho gordo. O inimigo, ele quer maquinar, ele quer planejar o mal da pessoa, do nosso semelhante. Deus, por sua vez, cancela, desfaz o mal. E nessa oração destinada a Deus, ele vai fazer isso. Ele vai acabar com as forças malignas, com tudo isso que está te atrapalhando o sucesso de Deus de te alcançar. Por isso que é importante orar, querido ouvinte da palavra. Nós bem sabemos que o cristão, ele precisa ter uma vida regrada na oração. Jejum, consagração a Deus e as Escrituras. Você vai se encher de Deus. E Deus vai te ajudar nas suas áreas, nos seus setores, na sua esfera da sua vida. Vida sentimental, conjugal, familiar. Com Jesus, nós só iremos ganhar. Com Jesus, só iremos para frente. O ser humano, ele perde. É quando ele resolve dar as costas para Jesus. Infelizmente, o ser humano perde quando faz isso. Começa a menosprezar, a desfazer das coisas de Deus. Sendo que Deus tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Você lembra que Jesus ensinou aos fariseus, aos saduceus, aos herodianos, aos escribas? Mas amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Olha o que Jesus falou. E amar o próximo como a ti mesmo. Perceba, se eu respeito o meu próximo, isso é um sinal que eu me respeito também. E toda vez que nós não respeitamos o nosso próximo, isso significa que nós não nos respeitamos. Perceba como a palavra de Deus, ela é forte, ela é eficiente, ela é eficaz. Ela nos dá um norte, ela nos dá uma direção. E nós sabemos que nós estamos no tempo da oportunidade. A porta da graça está aberta. Todo aquele que querer Jesus de fato e de verdade, se permitir ser de Deus, deixar Deus trabalhar, ele vai trabalhar, querido ouvinte. E muito ele tem a fazer, muito ele tem a acrescentar em nossas vidas. Então vamos agora fazer esses momentos de oração. Se você puder, entre no seu quarto, feche a porta. Costumo dizer essas coisas, igreja, porque está nas Escrituras. Deus, ele já nos concedeu as ferramentas, os instrumentos, os ingredientes para receber a vitória, para receber o milagre. E muitos não se atentam, não percebem que foi nos dado tudo. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Precisamos apenas ser sábios, usar a inteligência que Deus nos concedeu e começar a trilhar os caminhos onde Deus está, onde Deus se encontra. Daí então nós iremos se esbaldar de Deus. Nós vamos transparecer a glória de Jesus. Os anjos se farão à nossa volta. Daí então nós podemos ver e comprovar que Deus é fiel. Quando a gente somos fiel com Ele. Ao mistério. Deus é fiel? É. Ele quer que eu e você também sejamos fiel com Ele. Porque se toda vez nós formos infiéis, Ele continuará sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas, se nós formos infiel para com Ele, a mão dele automaticamente sai. Em função da infidelidade. Em função da pessoa ser um desobediente. Entende o mistério da palavra? Por isso que nós temos que pregar a santificação. Por isso que nós temos que pregar contra o pecado e a perdição do mundo. E respeitando, amando o nosso semelhante. Então vamos agora fazer os momentos de oração. Vamos falar com Deus, em outras palavras.
E Ele vai te ajudar. Ele vai visitar o seu ente querido. Ele vai visitar as suas atividades. Ele vai entrar com providência nessa porta de emprego para aquela pessoa que você está orando, intercedendo. Igreja, para Deus não tem crise não. Para Deus é um devocional que eu e você precisamos ter para Ele. Para Deus existe é que nós precisamos se arrepender. Para Deus existe é que eu e você precisamos ter o temor. Daí então Deus começa a trabalhar. Mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de dificuldade, Deus, quando Ele abençoa, a bênção de Deus é recalcada, é sacudida e é transbordante. Então vamos orar, vamos ligar a nossa vitória aqui na terra. E Ele vai assinar com caneta de ouro lá no memorial celestial. Oramos, pois, ao Senhor. Eterno Deus, eterno Pai. Senhor, estou aqui ao vivo pelas plataformas. Estou aqui orando, Senhor, por uma quantidade de pessoas. Estou intercedendo por vidas que querem o Senhor, que buscam uma resposta, que buscam, Senhor, alguma direção, uma bênção, um milagre, uma cura, uma restauração, uma restituição. Pessoas que estão, Pai, de pronto para te ouvir. Pois nessa hora começa a visitar essas pessoas, Senhor, que se encontram em diversas localidades, dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, da sua residência. Se encontram muitas das vezes em um hospital, num presídio, debaixo de uma ponte, no exterior, em outro país, em uma outra nação. Estamos ao vivo, estamos transmitindo pelas ondas da internet. E hoje nós bem sabemos, Deus, que se cumpre a Tua palavra. Esse evangelho seria pregado, seria anunciado, Senhor, aos quatro cantos desta terra. Daí então viria o fim. Nós estamos vivendo momentos finais da humanidade sobre essa superfície de terra. A volta, o regresso do Filho de Deus está aí. Pela fé nós já podemos crer que os seus dois pés já se fazem sobre estas nuvens, onde eu e você, querido ouvinte da palavra, podemos enxergar. E enquanto isso não acontece, Ele vai começar a nos ajudar. Ele vai começar a nos trazer os benefícios. O seu auxílio vai vir ao nosso encontro. Pois eu bem sei, Pai, que quando aquilo que nós precisamos, nós ligamos na terra, o Senhor começa a ligar aí no céu também. Tudo aquilo, ó Deus, que nós buscamos ao Senhor, vai se cumprir. Porque eu bem sei que o Senhor é fiel na sua palavra. Pois, Pai, visite essa pessoa que está doente, que está enferma. Muitas das vezes essa pessoa que me acompanha está bem de saúde, mas tem alguém na sua família que está ruim. Muitas vezes com um vírus, uma bactéria, um inchaço, inflamação. Essa pessoa se encontra com problemas no seu aparelho respiratório, aparelho digestivo. Muitas das vezes é um cisto, é um nódulo. Muitas das vezes é fungos, meningites. Muitas das vezes, Senhor, essa pessoa está com câncer, uma AIDS. Muitas das vezes, Senhor, são doenças incuráveis. A pessoa faz exames e mais exames. E o diagnóstico é morte, é fim de carreira. Fizeram até a reunião, Senhor, decretando a morte dessa pessoa, pois não existe cura para essa determinada enfermidade. Pai, muitos perecem na mão dos médicos, estão desenganados, se intoxicando com todo e qualquer tipo de remédio e não obtêm a cura, sequer uma melhora. Mas eu bem sei que o Senhor é o médico dos médicos. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem um advogado dos advogados. Quem tem Jesus Cristo tem um médico dos médicos. Quem tem Jesus Cristo tem a proteção das proteções, a proteção celestial. Pai, então vá ao encontro dessa pessoa que pode estar enfermo, que pode estar doente. Passa a espada do anjo, Pai, sobre esta enfermidade, sobre isso que sobreveio sobre esta pessoa. Está tirando sono, trazendo dores. A pessoa vive tomando analgésicos, antibióticos, está mesmo sofrendo, muitas das vezes no leito, na UTI, viva ainda em função dos aparelhos. Eu bem sei, Pai, que o Senhor permite a doença, como diz as Escrituras, mas a Tua mão cura, Pai. A Tua mão tira a doença, Senhor. Pai, pois nessa hora nós ligamos agora a cura. Nós agora estamos intercedendo, Senhor, por esta vida que está padecendo, Senhor, da enfermidade. Pai, em nome de Cristo, eu entro no mundo espiritual como já estou e falo com esta doença, com essa enfermidade, que pode ter o nome de insolúvel, pode ter o nome de impossível. E é algo que para a medicina não existe cura, não existe nada que possa tirar essa enfermidade dessa pessoa, mas Jesus pode. Pois eu falo contigo, doença, coisa mandada, em nome de Cristo Jesus, perca as forças na vida desta pessoa, vai desalojando, pode estar até mesmo incubado na vida desta pessoa. O Espírito Santo de Deus começa a queimar essa doença, começa a queimar essa enfermidade. Pula fora da vida desta pessoa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu bem sei que quando nós falamos com Deus, Ele põe as mãos nessa situação, Ele põe as mãos nessa sua causa, nesse seu processo. Pois doença é enfermidade que pode ter até mesmo conotação no mundo espiritual. Perca as forças agora.
pode ser o nome que for, pode ser o lugar que for, em nome de Jesus Cristo, saia dessa vida. Em nome de Jesus, o Salvador. Pai, ora por essa pessoa que está com a sua vida sentimental, conjugal e familiar ruim. A pessoa está muitas vezes sendo perseguida. É pedras de tropeço. Aquela penina se levantou contra você. Aquelas pessoas tóxicas. Muitas vezes, Senhor, é uma cilada do diabo para te colocar tristeza. Deixar você cabisbaixo, sem um norte, sem uma direção. O inimigo é assim. Ele trabalha subtraindo. É retirando mesmo. Jesus, por sua vez, veio para desfazer. Jesus veio para nós termos vida. E vida em abundância. Pai, visita essa pessoa, esse clima tenso, esse clima pesado, isso que se faz na vida dessa pessoa, percebe-se algo desse tipo. Pai, vai removendo, Senhor, esse clima pesado, essa tristeza, esses pensamentos ruins que estão permeando a vida desta pessoa. Começa agora a clarear. Leva a tua luz, Senhor. Leva a tua paz, a benignidade, a temperança, a mansidão de Jesus sobre essa vida, sobre essa família. Eu bem sei, Pai, que o Senhor não faz por um terço, o Senhor não faz por um quarto. Quando o Senhor põe as mãos, o Senhor faz por completo. Esse é o Deus a qual nós servimos. Pois nessa hora, tudo isso que está permeando a sua vida, trazendo esse sofrimento, essa perseguição que muitas das vezes é para a morte, está repreendida agora. Perca as forças ocultas, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eita Deus, saia, eita Jesus, receba a vida, receba agora Jesus dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro das suas atividades. O mal perdeu as forças, ele foi dissipado, ele evadiu da sua vida, em nome de Cristo, o nosso Senhor. Eita Jesus, Pai, vai agora abrindo aquelas portas de emprego. Vai agora, Senhor, trabalhando nessa vida financeira dessa pessoa. Esse comerciante que está em más lençóis, a empresa, a microempresa, esse comércio está ruim, voltando dessas quarentenas, voltando dessa pós-pandemia. Mas eu bem sei, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor não despede o seu povo com as mãos vazias. Pelo contrário, o Senhor vai encher a minha mão, a mão dessa pessoa com as mais ricas e copiosas bênçãos que vem da parte do Deus Todo-Poderoso. Pai, começa agora a agir. Começa agora a trabalhar, a produzir a bênção na vida desta pessoa. Vai dando estratégia, Senhor, um escape. Vai agora abrindo meios para essa pessoa encher a despensa de casa, pagar as contas, glorificar a Deus, fazer votos, dizimar, Senhor. Para essa pessoa possa, Senhor, em nome de Cristo, fazer votos com Deus. Eu bem sei que as primícias pertencem ao Deus Altíssimo. Tu és o dono de tudo, Pai. O Senhor enriquece a o Senhor quer enriquecer, como também o Senhor empobrece a quem o Senhor quer empobrecer. Eu bem sei que o Senhor tem um poder de levantar lá do monturo, lá da sarjeta, lá do fundo do poço mesmo, um humilde, um simples, e fazer com que ele venha se assentar na roda de príncipes desta terra. Como o Senhor também tem poder de arrancar lá de cima um rico soberbo, arrogante e prepotente, e fazer com que ele venha para o pó dessa terra. Tu tens o poder de tudo, Senhor. O Senhor requer o arrependimento, o temor, a santificação, viver em novidade de vida. O Senhor requer de nós, de todos, nascermos de novo, assim como o Senhor ensinou a Nicodemos, um grande mestre na época de Cristo. Pai, pois agora vai atuando nessa vida, vai tirando esses impedimentos, essas muralhas, esse gigante que pode ter se levantado contra esta pessoa. Todo esse travamento, todo esse embaraçamento, em nome de Jesus, saia. Glória a Deus, glória a Jesus. Pai, eu bem sei, onde o Espírito Santo de Deus está, ali se tem liberdade. Eu me coloco nas tuas mãos, Pai, como uma grande ferramenta, um grande instrumento para operar em teu nome, Senhor, nessas vidas. Vai quebrando agora esse jugo desigual, vai tirando essa incredulidade, tudo isso que o inimigo planejou contra esta pessoa, aqueles planos que o inimigo arquitetou, manietou para prejudicar essa vida através de um acidente, uma bala perdida, um homem sanguinário, roubo, furto, um latrocínio, aquilo que o inimigo produziu, gerou contra essa pessoa. Perca as forças agora. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, eu bem sei que Tu és um Deus de perto, como também o Senhor é um Deus de longe. Como o Senhor trabalha no tempo e fora do tempo. O Senhor sabe de todas as coisas através da Sua onisciência, onipresença e onipotência. Pai, quebra agora a força do inimigo das nossas almas.
perca as forças, em nome de Cristo, o nosso Senhor. Pois tudo isso que o inimigo arquitetou contra você foi frustrado agora. Caiu por terra. Jesus cancelou o pacto. Aquilo foi quebrado agora, para a glória de Cristo. Todo mal, em nome de Jesus, saia. Eita, glória a Deus. Glória a Jesus. Pai, ora para essa pessoa que está com aquela situação a resolver no fórum. Precisa-se muito daquele alvará, daquela pensão, daquela aposentadoria. Tem aquela situação civil a resolver. Tem também aquela ação contra aquela determinada empresa que já perdura por anos. Pessoas que estão com ação contra o INSS e outras empresas privadas. Pai, põe as tuas mãos agora nessa documentação. Põe as tuas mãos nessa papelada toda. Eu bem sei que a justiça humana é tarda e muitas das vezes falha, mas a tua é especial. A tua não tarda, a tua não falha, a tua é precisa. Os juízos de Deus são perfeitos. Pois, Pai, nós levamos até o Senhor essa causa que se faz aqui na justiça terrena, está lá no fórum, está na mão do juiz, está na mão do promotor, está na mão do advogado, mas só que travou, está embaraçado. E eu bem sei, Pai, que a tua unção despedaça todo esse jugo desigual. Pai, pois agora põe as mãos nesse processo. Esse alvará vai sair, essa pensão, essa aposentado. Isso que se faz na mão dos homens será desenrolado. O trabalhar de Deus, a providência de Deus já se faz indo ao teu caminho, querido ouvinte da palavra do Senhor. Todo e qualquer tipo de impedimento que possa ser restado, em nome de Jesus, saia. Da glória, Deus está decretando, enjuizando a sua vitória, querido ouvinte da palavra de Deus. Ora também você que precisa fazer aquela partilha, aquele inventário, você que precisa vender aquele imóvel, você que precisa adquirir algo para a sua empresa, para o seu bem comum, para a sua família. Não podemos nos esquecer sempre, igreja, mas buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se lembra que Jesus, por diversas vezes, ele ensinou dizendo: o que queres que eu te faça? Nos faz lembrar as escrituras. Assim também como o profeta Elias chegou a dizer a Eliseu: o que queres que eu te faça? Perceba, nós temos que levar até Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que nós precisamos. Não que Deus não saiba, Deus sabe de tudo, igreja, através da sua onisciência, onipresença e onipotência. Só que nós temos que pedir. Por isso que Jesus nos dá a oração. Ele nos dá até uma faculdade, uma universidade, como devemos orar. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 9 em diante. Priorizando o céu, focando para Jesus. A bênção vem de tanto, ela vem rápido, ela vem a cavalo. É só obedecer, é só ser fiel, que daí então Deus, por sua vez, irá abrir as comportas do céu e vai derramar sobre a minha vida e sobre sua vida as mais ricas e copiosas bênçãos que vêm da parte do Deus Todo-Poderoso. Pai, oro também por essa pessoa que muitas vezes se encontra, Senhor, no engano. O diabo, ele gosta, Senhor, de enganar as pessoas através das mentiras, falsa prosperidade, muitas vezes aquela falsa paz. Pai, traga essa pessoa nesta hora. Leve até essa pessoa, Senhor, o evangelho da sabedoria. O evangelho, Senhor, do conhecimento. Leva até essa pessoa o evangelho da santificação, para que essa cegueira espiritual saia. Pai, eu bem sei que libertos e convertidos, homens e mulheres de Deus, me acompanham. Estão orando pelos seus filhos, esposa. Estão orando pelos aqueles seus aderentes, os vizinhos. Eu bem sei que nessa oração, Deus vai quebrar essa cegueira. Tudo isso que o inimigo está utilizando para afastar essa pessoa dos caminhos de Deus, vai sair, e é na unção de Jesus, é na unção do Espírito Santo. Pai, então vai agora, Senhor, abrindo os olhos dessa pessoa, vai tirando, Senhor, da prostituição, do adultério, da fornicação, vai libertando, Pai, das armas de fogo, dessas bebidas, dessas drogas, vai libertando dessas festas clandestinas, desses forrozão, desses pagodão, vai libertando, Pai, disso aí que a pessoa está infiltrada, muitas vezes das transgressões, as blasfêmias, essas abominações, essa grande operação do erro, vai libertando das vaidades, brinco, batom, piercing, tatuagem, cosméticos. Tudo isso foi introduzido em nossa sociedade pelo inimigo das nossas almas, para criar barreiras, obstáculos, para nós ir se distanciando de Deus cada vez mais. Mas através desta oração, Deus nos traz o conhecimento, a sabedoria, para se desvencilhar de tudo isso que o inimigo apronta, de todas essas arapucas, de todas essas ciladas que o inimigo apronta para arrebatar as almas para o engano, para a mentira. Pai, vai libertando também das roupas sensuais, dessas roupas transparentes, roupas curtas. Isso não provém de Deus.
foi o inimigo que está levando a pessoa para esses caminhos da sensualidade, está repreendido agora. Perca as forças. Toda a inteligência maligna é diabólica, pois o inimigo, ele é muito sujo, ele é sutil, ele é sagaz, ele é sorrateiro mesmo, ele tem uma inteligência terrível para o mal. Só que eu bem sei que ele perde as forças quando Jesus entra na peleja, quando Jesus entra na minha e na sua luta. O inimigo das nossas almas, ele perde todas as forças, as trevas são dissipadas em função da luz, do poder de Jesus, o Salvador. Pai, pois nessa hora, todo esse mal, em nome de Cristo, saia. Eita Jesus poderoso, eita glória. Pai, oro também por essa pessoa que muitas vezes está sofrendo um encantamento, uma obra de bruxaria, macumbaria, uma oração ao contrário. Pegaram a foto dessa pessoa, foram em algum lugar de treva, desembolsaram alguma quantia e fizeram algo contra essa pessoa, foram lá na mata, lá na cachoeira, lá naquela encruzilhada, naquela casa abandonada, ou então em qualquer lugar esmo deste planeta, e canalizaram algo contra essa pessoa, para prejudicar mesmo, por doença, ou até mesmo sepultura. Está repreendida agora. Perca as forças, maldição hereditária, todo esse ciúme, essa inveja, esse olho gordo, está repreendido agora. O pacto está sendo quebrado pelo poder de Jesus, o Salvador. Pai, se eu sou vítima de uma obra semelhante a essa, ou algo parecido, essa pessoa que me vê, se for vítima, ou seus parentes, se houver alguém em nosso meio que é vítima de uma obra semelhante a essa, ou algo parecido, está repreendido agora. O Espírito Santo vai queimando todo esse mal, todo mal, em nome de Cristo Jesus, saia. Glória a Jesus, glórias a Deus, para nunca mais voltar. Assim agradeço a Deus Pai, a Deus Filho e ao Divino Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Jesus. Receba a oração da fé que tira toda a força contrária das nossas vidas. E nós nos enchemos de Jesus, o Salvador. Amém? Beba a sua água, receba a sua cura. Amém? Receba a sua cura. Deus está te dando saúde, quebrando o mal. Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Salvador. É importante orar, é importante buscar a presença de Deus. Assim nós seremos sempre revestidos pela glória, pela majestade, pela presença do Todo-Poderoso. Amém? Você que está comigo e ainda não compartilhou, compartilhe, amém? Se inscreva nesse canal, comece a seguir esse canal, você vai receber orações, você vai receber a administração da palavra de Deus. Eu prezo, igreja, por pregar na revelação de Deus. Deus me dá o texto minutos antes da transmissão, como estou ao vivo agora, e em seguida, no discorrer do culto, Ele dá a palavra. É pão fresquinho do céu, é maná de Deus, para a minha e para a sua vida. Amém? Lembrando, igreja, quando Jesus foi tentado pelo inimigo das nossas almas, lá no deserto, após 40 dias de jejum e de oração, perceba, Jesus tinha um devocional muito grande para Deus Pai. Ele sentiu fome. Ele entregou o jejum a Deus. Diz as Escrituras que o inimigo das nossas almas foi até ele. E o tentou. Percebeu que ele estava com fome e fraco em função de tanto jejum, de tanta oração. Só que estava fraco fisicamente, em função da fome. Mas estava muito forte espiritualmente. O inimigo mostrou para ele pedras no chão. O inimigo da minha e da tua alma. E disse para Jesus Cristo, o Salvador: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pães. O inimigo das nossas almas sabe que Jesus é o Filho de Deus. Só que ele estava tentando a Cristo. Jesus, por sua vez, deleitou uma palavra para o inimigo da minha e da tua alma. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca do Senhor Deus. Jesus deu uma lapada no inimigo das nossas almas. Ele ficou sem direção alguma. Perceba, o inimigo ele é assim. Ele gosta de tentar a mim e a você. Ele tentou a Cristo. Ele derrubou até essa parte dos anjos. Cabe a mim e a você rejeitar tudo aquilo que o inimigo proporciona de ruim. Vamos ficar com Jesus. Vamos ficar com a palavra. E essa palavra tem poder. E eu quero agora usar ela. Quero ministrar a palavra de Deus. Quero manusear. Quero pregá-la na autoridade do Espírito Santo.
para quebrar o mal, para cura, para restituição, para Deus estar batizando com o Espírito Santo, para Jesus estar libertando, convertendo e levando para morar no céu. Amém? Pega a sua Bíblia. Já estou aqui de posse da minha. Estou de posse das Escrituras. Amém? Abra comigo no Evangelho, escreveu São João, capítulo 8, verso 51 apenas. Amém? Vou repetir. Livro Evangelho, escreveu São João, capítulo 8, verso 51 apenas. Amém? Estarei lendo. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. A segunda vez. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca mais verá a morte. Em outras palavras, né? A terceira e última vez. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Eita Deus. Amém? Você que está em pé juntamente comigo em reverência à palavra de Deus, pode fechar sua Bíblia, pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando e bendizendo o nome santo e poderoso de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Pois bem, perceba, Jesus nunca mentiu. Jesus nunca teve maldade com ninguém. Ele é imaculado. Ele carrega sobre seus ombros o principado. Ele é o príncipe de Deus. Jesus, por sua vez, é o Cordeiro de Deus. Jesus é o meio pelo qual Deus adquiriu a mim e a você a preço de sangue lá na cruz do madeiro, no monte chamado Gólgota, que significa o monte da caveira. Jesus é o Cordeiro de Deus. A redenção. O meio pelo qual a graça de Deus nos alcança. Foi ele que disse isso. Em verdade, eu vos digo. Quem guardar a palavra de Jesus nunca verá a morte. Interessante, né? Temos um firme fundamento. Uma grande afirmativa. Jesus falou isso de forma aberta. Jesus falou isso de forma transparente. Deus não fala debaixo de cumbuca. Deus fala de forma aberta. Pois bem, por que Jesus disse essas coisas? Por que Jesus trouxe essas pérolas? Se você começar a voltar aos capítulos anteriores, ele estava ali falando com uma multidão. E a multidão não estava recebendo a palavra. A multidão estava rejeitando Jesus. A multidão tinha Jesus como apenas um profeta qualquer. E Jesus estava trazendo um norte. Jesus estava trazendo a graça. Jesus estava trazendo o Evangelho. Jesus estava trazendo a justiça de Deus, o tempo aceitável do Senhor. E as multidões estavam inquietas. As multidões diziam, nós somos filhos de Deus. Nós temos Abraão por pai. Aí Jesus disse, se vós fossem filhos de Abraão, o que significa isso? Ser filho de Abraão. Acreditar, ter fé. Porque Abraão acreditou e teve fé. Deus falou com Abraão e Abraão já se debruçou para Deus. Já acreditou, já foi atrás daquilo que Deus ordenou. Então Abraão é tido como pai na fé. Ele acreditou mesmo. Deus por sua vez disse, olha, farei da tua descendência, Abraão, assim como as estrelas são no céu. Assim como os grãos de areia são na praia, assim será a tua descendência. Muitos acreditarão, muitos terão fé mesmo. Diz a narrativa bíblica. E aquelas multidões disseram para Jesus, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus por sua vez disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam acreditar no que eu estou dizendo. Vocês iam se alegrar naquilo que eu estou dizendo. Vocês iam realmente aceitar a palavra. E as multidões o rejeitaram. Aí Jesus disse, vós querem é me matar, porque a verdade não entra em vocês. Igreja, houve ali um confronto. Jesus contra uma multidão. Entende o mistério? Aí Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo estava com o coração cheio da iniquidade, da maldade, perversidade. E Jesus trazendo a graça, o amor, a justiça, a verdade, para quebrantar aqueles corações. Eles se encontravam na lei. Era dente por dente, olho por olho. E Jesus, com toda a primazia, estava ali ensinando. E as multidões não estavam aceitando o ensino. Aí ele chegou a dizer,
O grande eu sou me enviou. O grande eu sou. Ele se autodenominou o eu sou. Ele usou um termo bíblico. Se você for no Velho Testamento, Deus, quando ia se manifestar a algumas pessoas, ele disse, o grande eu sou. Ele se manifestou assim para Moisés, numa sarça, em chamas, em frente ao monte Horebe. E Jesus mencionou esse texto. Jesus disse, eu sou. As multidões ficaram mais perplexas ainda. E disseram, tu não tem nem 50 anos. E disse que é maior que Abraão. E agora está dizendo que é o grande eu sou. As multidões foram para cima de Jesus. As multidões tentaram o matar. Aí Jesus disse, o vosso filho é o diabo. Vocês são filhos do diabo, melhor dizendo. Eu inverti a ordem. Vocês são filhos do diabo. O diabo fala daquilo que é próprio. Ele nunca se firmou na verdade. Houve um confronto ali, igreja. Esse texto, ele mostra que Jesus não tinha papa na língua. Jesus não tinha medo. Jesus ia para cima, Jesus era corajoso, só que prudente. Ele estava ali discutindo uma questão religiosa. Ele estava confrontando os fariseus, os escribas, os saduceus, os herodianos, a elite que se fazia ali. E aí Jesus, com muita sabedoria e com muito conhecimento, estava ali discutindo, confrontando todo aquele povo. E não arredou os pés, não se encovardou, bateu de frente. Jesus estava ensinando a eles que eles estavam tentando viver a lei, só que não viviam a lei. Em função da maldade, em função da perversidade, o orgulho, o eu inflamado. Muitos estavam até mesmo bem ornamentados por fora, só que todavia viviam no erro. Viviam fazendo aquilo que desagradava a Deus. Carregavam os pergaminhos, os papiros, mas estavam com seu coração distante de Deus. E Jesus estava trazendo um ensino, uma doutrina, que fazia com que essa pessoa se aproximasse de Deus, em função da humildade, da sinceridade, em função de ser uma pessoa simples. Deus não gosta do orgulho. Deus não gosta da ira, da contenda, da raiva. Esses são sentimentos que pertencem ao inimigo das nossas almas. Você lembra que Jesus chegou uma certa vez a dizer para os fariseus, vós sois sepulcros calhados, bem ornamentados por fora, mas por dentro tem um defunto aí. Perceba como a iniquidade irá pegar muita, mas muita gente mesmo. E Jesus ele estava confrontando aquele povo todo ali. Ao ponto de Jesus dizer, em verdade eu vos digo, todo aquele que guardar a minha palavra não verá a morte. Você sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso? Nós bem sabemos que uma pessoa, quando ela vem a descer a sepultura sem Jesus, sem salvação, é morte. A pessoa entra na primeira morte. Existe a segunda morte, que é bem pior que a primeira. O que seria a primeira morte? Quando a pessoa morre sem Deus, sem Jesus, a alma dessa pessoa desce às profundezas do abismo, ao Hades, ao inferno, sofrimento eterno, um lugar terrível. E a Bíblia relata lá em Apocalipse, na consumação dos séculos, lá no Hades, no inferno, existe um lago bem amplo, bem grande, enorme. Esse lago tem fogo e enxofre, altas temperaturas, ao nível do núcleo do Sol, só para você ter uma ideia. A Bíblia fala que se dará a segunda morte, que é bem pior que a primeira. O falso profeta, o anticristo, as bestas, serão arremessados dentro desse grande lago que arde com fogo e enxofre. Daí então a Bíblia diz que os prostitutos, os adúlteros, a Bíblia fala, os homicidas, os mentirosos, todo aquele que comete atrocidades, todo aquele que peca, todo aquele que transgride as leis de Deus, serão precipitados, arremessados dentro desse grande lago que arde com fogo e com enxofre. A Bíblia chama a segunda morte. E desse grande lago que arde com fogo e enxofre será para a eternidade. Perceba como a segunda morte é bem pior que a primeira. E a primeira já é horrível.
Pois bem, quando Jesus disse para aquela multidão, em verdade, eu vos digo, todo aquele que guardar a minha palavra não verá a morte. Porque quem tem Jesus morre para o mundo e vive para Deus. Quando a sua alma se desprender da matéria na mantodefácia, você vai ir para as mansões celestiais, ou então para o seio de Abraão. O que acontecer primeiro? Sabia que existe o seio de Abraão e as mansões celestiais? Jesus falou sobre isso. Jesus disse aquela linda história, uma parábola de Lázaro e o rico, se lembra? Que Lázaro era muito simples, muito humilde. E quando morreu, foi para o céu, para o seio de Abraão. Já o rico, que é arrogante, prepotente, foi para as profundezas do Hades. O que eu quero dizer com isso? Perceba, Lázaro foi para o seio de Abraão. Porque até então Jesus ia fazer as mansões celestiais ainda. Ele disse, eu vou para o Pai, vos preparar lugar, mas não vos deixarei órfãos. Eu hei de mandar o Consolador, o Espírito Santo. Então nós temos o seio de Abraão e também temos as mansões celestiais, o céu. E lá está vazio, aguardando a igreja. Então quando eu e você estamos na verdade que é Jesus, nas suas ordenanças, nos seus preceitos, guardando os 10 mandamentos, nos esforçando em tudo aquilo que Jesus ensinou, nós estamos na verdade. Então, se eu e você guardarmos a verdade, se eu e você guardarmos a palavra de Jesus, nós não veremos a morte. Nós não desceremos as profundezas do abismo. Pelo contrário, quando a minha alma e a sua alma ela se desprender da matéria, o anjo de Deus já vai estar do lado na mantodefácia, para levar a minha, tua alma para o seio de Abraão, ou então para as mansões celestiais. As mansões celestiais é no arrebatamento da igreja, ao qual eu mencionei a princípio da mensagem. O arrebatamento da igreja levará para as mansões celestiais. Quando a pessoa vem entrar em óbito, em função de algum acontecido, que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. O anjo carrega, leva a alma para o seio de Abraão, até a igreja ser arrebatada. Então Jesus estava dando uma aula. Jesus estava ensinando para aquele povo todo ali, aquelas multidões, que ele é o Messias, ele é o enviado de Deus. Ele foi enviado para adquirir um povo, dar sua vida, e Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, ao terceiro dia, como nos ensina as Escrituras. Nós bem sabemos que Jesus ressuscitando ao terceiro dia, ele permeou essa terra por 40 dias, ressuscitado para a glória de Deus. Esteve com aproximadamente 500 pessoas, falou das coisas de Deus, falou de tudo aquilo que se processaria, pediu para o povo dele ficar em Jerusalém, até que ser revestido pelo poder. E diz a narrativa bíblica, quando ele estava ali com uma quantidade de pessoas, ele começou a deleitar palavras de autoridade sobre a sua igreja. Ele disse da seguinte forma: em meu nome expulsem demônios, em meu nome coloque as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, em meu nome façam sinais e maravilhas, pois ele iria para o Pai. E ele pediu para eles ficarem em Jerusalém, para quando o Espírito Santo descer, eles começassem a fazer a obra. E quando ele estava falando essas palavras, ele começou a ser elevado aos céus. Ele começou a flutuar. Ele começou a quebrar as leis da física, química, a lei dos cálculos. Ele começou a flutuar. E diz a narrativa bíblica que ele foi sendo elevado. Subiu. Uma nuvem veio e o encobriu. Daí então houve uma teofania. Os anjos se materializaram. E começaram a falar com os discípulos de Jesus. Com aquelas pessoas que se faziam ali. Os nossos irmãos. A igreja primitiva. E os anjos disseram: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele também retornará a segunda vinda, o regresso de Cristo, o Salvador. E nós podemos ver que esse regresso, essa segunda vinda, está para acontecer. Os sinais da volta de Cristo são vários.
E aconteceram, se concluíram. Tudo que Jesus profetizou já se faz feito, realizado diante dos meus e dos seus olhos. Por isso que nós temos que priorizar o céu. Eu sei que quando nós estivermos aqui na terra, nós precisamos trabalhar, família, isso e aquilo. E tudo isso Deus vai prover em nossas vidas. Só que não fique com seus olhos, com seu entendimento nas coisas que são terrenas. Não priorize as coisas terrenas, as que estão na horizontal. Priorize o céu, o que está na vertical. Deus tem muito a nos conceder. Deus tem muito a realizar em nossas vidas. Perceba, andar na verdade. Perceba, guardar a palavra de Jesus consigo. Não carregue ela apenas na Bíblia. Carregue dentro de você. Isso é um divisor de águas. Isso faz um diferencial gigantesco. Porque se eu e você andarmos na verdade, se eu e você andarmos na palavra de Jesus, nós não veremos a morte. Palavra de Jesus. Ele não volta atrás. Deus, igreja, Ele é fiel. Deus não pode mudar. Deus não pode negar a si mesmo. Quando Deus diz, está dito. Quando Ele fala, está falado. Quando Ele decreta a minha, a sua vitória, quando Ele assina a nossa vitória lá no memorial celestial, a borracha do inimigo das nossas almas não tem o poder de apagar. Então Jesus, quando deita essas palavras para os seus discípulos, para aqueles que se faziam ali, Jesus estava dando um norte. Jesus estava dando uma direção para aquele povo, para eles continuarem a seguir a Ele. E aqueles que não queriam, os contradizentes, esses que andam de forma desordenada, o chamado de haters, cada um. É uma escolha que cada um de nós faz. Perceba que Jesus estava ali naquele confronto. Jesus estava ali discutindo um assunto religioso. Jesus estava trazendo salvação para aquele povo. Só que o povo não queria. O povo estava sendo muito enganado. O povo estava na mentira. E Jesus trazendo a verdade. Se você pegar o Evangelho de São João no início, você vai ver que essa grande luz se chama Jesus. Essa luz que se chama Jesus veio para os céus. A nação de Israel. Só que o povo de Israel, a grande maioria, não quis Jesus o Salvador. Porque a luz que é Jesus mostrava onde estava o erro, o pecado, mostrava a perdição da nação de Israel. Então, o povo, a maioria não quis Jesus, ou rejeitou, porque suas obras eram más. E nesse texto ao qual nós lemos, nós podemos ver mais um exemplo. O povo andava de forma ímpia. Não queria andar na luz que é Jesus. Não queria andar nos caminhos retos do Senhor. Só que Deus Pai, lá no início do Evangelho, escreveu São João, Ele disse: mas todo aquele que receber Cristo de fato e de verdade, permitir ser moldado por Deus, transformado, Deus Pai dá o poder dessa pessoa ser chamado de filho de Deus. E nós, que somos de outras nações, de outros povos, de outras línguas, foi nos concebido, foi nos dado esse Evangelho. Nós podemos ser filhos de Deus. É só andar no quesito de obediência. É só andar naquilo que se diz respeito a obedecer a Deus. Que daí então eu e você vamos ter do céu favor. Deus vai entrar nessas suas urgências. Deus vai entrar nessas suas emergências. Ele vai se dispor a te ajudar nas suas causas, nas suas pelejas. Perceba, Deus é Pai. Quando Ele traz a disciplina, a repreensão, a exortação, é porque Ele quer nos abençoar. É porque Ele quer nos exaltar. Muitos não compreendem a verdade. Muitos não compreendem as disciplinas de Deus. A doutrina de Jesus, a sã doutrina. Sabia que muitos não conseguem entender o nosso linguajar? Muitos não conseguem entender as coisas que nós falamos. Pensa que a gente somos soberbos, arrogantes. Pelo contrário, nós estamos trazendo a verdade. Nós estamos lutando pela tua alma. Se lembra da primeira morte? Se lembra da segunda morte? Está nas Escrituras. É a verdade de Deus. Se Deus nos faz conhecer, se Ele abriu esse grande vernáculo da língua portuguesa, esse grande entendimento que chegou até nós, é para nós sermos libertos. É para nós sermos convertidos. Para que eu e você não possamos descer o abismo. É para nós sermos salvos. Andar na verdade.
guardar a palavra de Jesus. Para mim e você ser livres. Para eu e você escapar da morte. Perceba, Jesus é o Salvador da minha alma. Ele é o Salvador da sua alma. Para isso, igreja, precisamos nos libertar do exterior, se libertar do nosso interior, começar a andar nessa verdade linda e maravilhosa que se chama Jesus. Guardar a palavra de Deus, não só no papel, mas dentro de você. Daí então você não verá a morte. Pelo contrário, você terá vida, e vida em abundância, nos ensina a palavra do Deus vivo. E agora eu quero fazer a segunda oração. Amém? Glória a Jesus, glórias a Deus. Pregar a verdade, igreja, é maravilhoso. É que tem muitos que não compreendem, não entendem, entende? Mas nós vamos prosseguir pregando a verdade de Jesus para a salvação das almas. Amém? Vamos fazer agora os momentos de oração. Deus vai começar a concluir essa boa obra, a qual Ele já deu início na sua vida. Ele vai entrar agora para finalizar. Amém? Oramos, pois, ao Senhor. Eterno Deus, eterno Pai. Senhor, pregação linda e maravilhosa. Pois eu bem sei que Tu és a verdade. Nós precisamos guardar a Tua palavra, porque daí então nós não veremos a morte, nos ensina o texto bíblico. Palavras essas ditas por nada mais e nada menos que Jesus Cristo, o Salvador. Pai, pois eu peço que o Senhor visite essa pessoa. Vá, Senhor, nas atividades dessa pessoa. Vá de encontro a toda situação ruim. Pai, nesta hora entra com curas. Tira, Senhor, tudo isso que te desagrada da vida dessa pessoa. Vai libertando mesmo, por fora e por dentro. São curas espirituais e curas no lado externo. Curas no sentido de doenças. Vai removendo tudo isso, Senhor, que está atuando na vida dessa pessoa de ruim. Todo esse mal, em nome de Cristo, saia. Eita, glória a Deus. Glória a Jesus. Pai, vai abrindo portas de emprego. Vai, Senhor, dando estratégia para esse comerciante, esse microempresário, a conseguir, Pai, se desvencilhar de todos esses problemas, dessa situação financeira que está ruim para ele. Vai agora, Pai, dando uma forma, um meio pelo qual essa pessoa consiga encher a despensa de casa. Vai dando estratégia, um meio, Senhor. Eu bem sei que Tu tens o controle e o domínio de tudo. E o Senhor pode ajudar essa pessoa, sim, em nome de Jesus. Receba aí a sua porta de emprego. Receba aí o meio pelo qual você vai conseguir passar por esses momentos difíceis. E o nome do Senhor será mais uma vez engrandecido. Ora por você que está precisando daquela restauração, vida sentimental, conjugal, familiar. Deus vai te ajudar sim. Creia. Insista nessa grande verdade que é Jesus. Guarde a palavra de Jesus e Ele vai te livrar de todos esses perigos, de tudo isso de ruim que pode estar permeando a sua vida. Hoje Ele te dá vitória em nome de Cristo, o Salvador. Ora também, em função desse alvará, daquela pensão, daquela aposentadoria, dessa situação a se resolver lá no fora, creia que a sua vitória já chegou. A vitória já foi deliberada pelo Senhor nosso Deus. Ora também repreendendo obras de inveja, olho gordo, ciúme, esses caluniadores, esses que usam, Senhor, de ira, de raiva, de contenda. Pai, repreende agora as forças ocultas. Vai jogando por terra, Senhor, esse pacto, essa maldição, essa obra de feitiçaria, essa maldição. Cai por terra tudo aquilo que o inimigo pode estar usando contra a minha vida e contra a vida dessa pessoa que me vê e me ouve pelas plataformas. Se existir algo que foi canalizado contra mim ou contra essa pessoa que me vê e me ouve pelas plataformas, perca as forças agora. Em nome de Cristo Jesus, saia. Tá, glória a Deus, glória a Jesus, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, assim agradeço a Deus Pai, a Deus Filho e ao Divino Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Jesus, glórias ao Senhor. Receba a sua vitória em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém? Eu estou muito feliz, muito contente. Deus sempre nos visita, Ele nos ergue, nos dá força para continuar nas nossas lutas, continuar nessa nossa jornada até o céu, em nome de Jesus, o Salvador. Amém? Igreja, compartilhe esses vídeos, compartilhe essas pregações, amém? Orações é de Deus. Evangelize em nome do Senhor. Pode deixar os pedidos de oração que eu passo recolhendo. Amém? Estou orando forte após a meia-noite. Convido você também a orar. Ore, clame a Deus. Você vai ver os benefícios, você vai ver o auxílio de Deus
sobre a sua vida. Amém? Quero agradecer você que me acompanha, você que compartilha, está sempre nas lives. Perceba que Deus vai nos dando sabedoria, nos dando conhecimento, vai tirando o mal da nossa vida, vai limpando os nossos caminhos. Só temos a ganhar com Jesus. Só temos a ser feliz com esse Jesus. Amém? Igreja, eu vou ficando por aqui. Amém? A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe a cada um. Amém? A vitória foi dada a nós. Amém?